Linha de Frente. Fala, meu povo lindo! Que saudade eu estava de vocês, hein? Eu sou Rodolfo Maris e está começando mais um Linha de Frente. E para comandar essa mesa mais democrática do país, estão comigo aqui os meus amigos Alessandro Negão, Felipe Monteiro, delegado Palumbo e pela primeira vez aqui comigo, Ricardo Valadão. Seu sobrenome é polêmico, meu amigo. É forte. E deu o que falar já essa semana. Olha só, nessa semana o governo federal anunciou o término do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares no Brasil. Algumas horas depois, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entrou em cena e avisou que o Estado vai editar um decreto para regular o seu próprio programa de escolas civil-militares e ampliar as unidades de ensino com este formato. Vamos ouvir o que o Tarcísio disse. Eu fui aluno de colégio militar e sei o quanto foi importante na minha vida, o quanto me deu base, me deu laço. E eu tenho certeza que vários pais de estudantes do nosso estado de São Paulo ficarão felizes de ter um programa estadual de escolas cívico-militares. E é exatamente o que a gente vai fazer. Vamos editar um decreto para regular o assunto no nosso estado de São Paulo. Que a gente tem certeza que a gente cria um ambiente propício ao aprendizado, ao crescimento, ao mérito. A gente vai mudar várias trajetórias e dar perspectiva para os nossos jovens. É o que a gente quer. Olha só, antes de abrir para a discussão, eu quero continuar falando sobre isso, porque além de São Paulo, o Paraná e o Distrito Federal também reagiram ao encerramento do Programa Nacional das Escolas Civil-Militares. Eles anunciaram que vão manter as escolas militares. Eu vou começar com você, Negão, porque é um bom sinal. Na verdade, a notícia não foi tão bem vista assim, porque, na verdade, é um regresso para a educação. Exato. Ok? Eu vou colocar dessa forma, já dando a minha opinião para você, porque eu sei que você vai vir no rebote e vai chutar essa lá no ângulo. Na verdade, entre o pessoal anti-horário, essa notícia foi recebida com festa, infelizmente. Né? Tanto o pessoal que falou tanto da educação, que tem que ir mais dinheiro para a educação, que a educação isso, que a educação aquilo. No caso deles, eles comemoraram, teve gente até falando, foi para isso que eu fiz o L. Eu tenho pena dessas pessoas, sinceramente. Eu não costumo ter pena das pessoas, não, mas essas me deu uma certa pena, assim, porque acho que elas não fazem ideia do que significa uma escola cívico-militar. Primeiro, porque a criança não é doutrinada, como eles adoram dizer. E esse já é um ponto. Já é um ponto de por que para a nova administração tem que acabar as escolas cívico-militares. Segundo, você não tem tráfico dentro dessas escolas. Você não tem baderna dentro dessas escolas. Dentro dessas escolas, a mãe deixa o aluno sabendo que o aluno vai ter aula de português, de matemática, geografia, de ciências. Ele não vai tentar ser doutrinado de nenhuma forma. Dentro dessas escolas, o aluno tem hierarquia. Dentro dessas escolas, os professores têm voz. Coisa que hoje um professor de escola pública não tem. Eu sei que muitas pessoas, inclusive aqui na PAN, gostam de dizer que os professores doutrinam, que isso e aquilo. Vou falar uma coisa para você, meu amigo, de quem conhece professor horário e anti-horário. Aonde você vai achar professor que tenta doutrinar, e são bem poucos, é escola particular e principalmente faculdade. Sabe por que não na escola pública? Porque é mais difícil na escola pública? Porque o Estado amarrou de uma tal forma os pulsos dos professores que tanto o professor horário quanto o professor anti-horário, ele já consegue muito quando ele consegue ensinar adjetivo, quando ele consegue ensinar pronome, quando ele consegue ensinar matemática, fórmula de Bhaskara para um aluno. Ele já está indo muito longe. O Estado quer que o seu filho aí, que estuda em escola pública, ele não seja tonto o suficiente para não conseguir apertar uma porca, mas também não esperto o suficiente para poder fazer perguntas. E é justamente o que acontece numa escola cívico-militar. As mães pedem, pelo amor de Deus, para esses... Quem já viu esse tipo de vídeo? Palumbo está aqui, ele deve falar melhor do que eu sobre isso. Quem já viu o vídeo de mãe ajoelhada pedindo... Pelo amor de Deus, deixa meu filho entrar nessa escola. Você sabia, você aí de casa, que o tráfico não mexe com alunos que estudam nesse tipo de escola? Você sabia aí na sua casa que esse é o tipo de escola que você não vai ver, o seu filho tem que estar todo alinhado para poder ir na escola, não tem pichação, tem programa de esporte, os professores são valorizados, tem professor de esquerda nessas escolas. Então eu acho que esse é o grande problema com esse governo, é ter aquele aluno que vai acabar fazendo pergunta. Certo? Ele quer o aluno esperto para poder aprender a apertar uma porca.
mas não esperto o suficiente para fazer pergunta. Ô, Negão, quando você coloca que tem professores de esquerda nessa escola, é óbvio, porque a cartilha são as mesmas das escolas. São as mesmas. Públicas. O que muda é a disciplina e o jeito e o comportamento. E olha só, Pepe, para você essa, tá? Parlamentares da oposição na Câmara começaram a colher assinaturas para votar em um requerimento de urgência ao projeto de lei que torna o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares permanente. A proposta é de autoria da deputada Daniela Rainer, ou Reiner, dependendo de como você pronuncia o nome dela, do PL de Santa Catarina. Eu gosto de falar Daniela Rainer. Rodolfo, se o governo Lula marcou algum golaço, deu alguma bola dentro nesses quase 7 meses de governo, foi acabando com a escola cívico-militar. Esse modelo de escola cívico-militar não existe em lugar nenhum do mundo e é uma grande aberração, não é? O Paulo Freire já dizia ser contra a educação bancária do professor depositando o conhecimento na cabeça do aluno. Numa educação moderna, o aluno é protagonista. A relação aluno-professor é uma relação toda horizontal, não é verticalizada no sentido que a disciplina militar impõe. Não. O aluno, até o nome aluno e professor está errado. Aluno significa sem luno, sem luz, né? Sem luz. E professor é aquele que professa, né? Isso está errado. Numa educação moderna, o que você luta é por equiparação e o aluno faz parte da formação do conhecimento. Ele é o protagonismo do conhecimento. Agora não, essa ideia, antes de debater, eu quero a opinião de todos na mesa. Essa ideia, é bom deixar claro, e essa ideia de escola cívico-militar é uma aberração, porque você não pode colocar a disciplina de forma verticalizada. A disciplina na educação significa o aluno trabalhar o seu poder que dão interno aula de autodeterminação. Mas não é legal. Deixa eu acabar de falar aqui. Deixa eu acabar de falar aqui. Por favor, Felipe. Quando o Negão coloca que na escola cívico-militar não tem tráfico, não tem pichação, professores, o que eu quero é que todas as escolas tenham essas questões que deveriam ter. Deveriam ter programa de esporte claro, deveriam ter infraestrutura boa, deveria ter uma segurança adequada para todo mundo, não é? E quando você usa o modelo cívico-militar, você está na contramão do mundo. Não existe nenhum tipo desse modelo em nenhum país do mundo. Ok, vamos lá. Pode agora? Será que Não, porque eu quero ouvir o Palumbo. Essa é muito pessoal pra mim. Eu quero ouvir o Valadão e o Palumbo também, depois eu vou abrir para discussão. Só um minuto, Palumbo, deixa eu formular a pergunta para você. Eu quero colocar todo mundo na mesma situação para depois eu abrir para o debate. Porque é o seguinte, Palumbo, quando você era criança lá que você estudou em escola pública, você tinha o dia de cantar o hino nacional? Tinha. Ok. A sua escola era pichada ou tinha aula vaga? Não. Ok, nós estamos falando da década de 80, 90, 80. Ok? Seu ensino foi defasado por conta disso? Não. Você se tornou um delegado. Talvez o que o Felipe quis dizer aqui, no final eu entendi o raciocínio dele. No final, que todas as escolas deveriam ser desse formato, sem aula vaga, deveria existir um ensino amplo para todo mundo, mas não é. Será que não é a solução, Palumbo, essa escola cívico-militar? Talvez não é uma solução para isso? Bom, Felipe, você sabe que eu gosto de você, nós não concordamos na maioria das vezes nós não concordamos, mas eu considero você meu amigo, nós não somos inimigos porque você pensa desse jeito. Se o Lula marcou um gol, foi um gol contra, na minha opinião. Porque na escola cívico-militar você tem disciplina, você tem hierarquia, não tem aluno dando baforada de maconha na cara de professor. É ruim na educação. Mas eu esperei você falar, Felipe. Desculpa, Paulo. Eu que te cortei. Eu fiquei quietinho, não é? Fiquei quieto, tá vendo? Vamos lá, Palumbo, next. Não, então, você tem hierarquia, você tem respeito ao professor, você não tem tráfico de drogas na porta das escolas, você vai ensinar o seu filho a ter respeito pelos professores. O que o Negão falou é verdade. Hoje em dia, você nem tem doutrinação nas escolas públicas porque não tem nem aula. Os alunos vão lá para zoar, fumar maconha, desrespeitar professor. Minha mulher, ela é professora da rede pública, tanto estadual quanto municipal. E é um inferno. Quando ela dava aula aqui na Zona Norte, na Itaberaba, na Brasilândia, não tinha cadeira para os alunos sentarem.
Um absurdo. E quando você pega o modelo dele, que o modelo deste, que o Felipe falou que não tem em lugar nenhum no mundo, por que não tem em lugar nenhum no mundo? É porque é ruim? Não, deu certo. Então, parabéns para o governador Tarcísio, que teve uma ótima ideia, que vai continuar com essas escolas, que está dando certo. Eu quero o meu filho estudando numa escola desta, com disciplina, com hierarquia, com respeito aos professores, e não nessa bagunça, nessa zona que é o ensino público, com professores com viés ideológicos, que eles querem implementar uma coisa que sai da cabeça deles, que não ensina absolutamente nada. Exatamente. Eu sou a favor da volta da educação moral e cívica, ensino político, para saber o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, federal, senador. Aí você tocou no assunto, Palombo. Você pega pessoas que sequer sabem o que faz um vereador e depois cobra. Por que você não coloca pena de morte? Porque vereador não pode fazer isso. Por que você não pede o impeachment do ministro do STF? Porque deputado federal não pode. Quer dizer, pessoas que se formaram não sabem sobre isso. Você imagina como é que está o ensino público. Uma porcaria. E não coloque culpa no governo anterior, porque este governo que aí está ficou mais de uma década e não fez absolutamente nada pela segurança. Como você falou, Rodolfo, houve uma regressão. Olha só, o Palumbo tocou no ponto aqui, Ricardo, que ele trouxe pra gente uma outra esfera que é o ensino político nas escolas. Inclusive, nós já falamos sobre isso em outras linhas, né? Eu não lembro quem levantou uma questão aqui, falando assim, tudo bem, Rodolfo, você gostaria de ter educação nas escolas, só que você tem que lembrar que as escolas hoje são alfabetizadas pela esquerda, por livros de esquerda e tudo mais. Eu não vejo problema nisso, porque eu fui alfabetizado em livros, em histórias de esquerda e tá tudo bem sobre isso. A questão é, se a gente começar a polarizar as coisas, para onde nós vamos caminhar desse jeito? Boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela receptividade calorosa. O Rei do Galo tá aqui comigo. Deixa eu falar uma coisa. Lá de Ribeirão Preto. Agora, tá de Ribeirão Preto? Ribeirão. Vamos dar um abraço para Ribeirão Preto. Pertinho, né? Na verdade, é Luiz Antônio o nome da cidade. Luiz Antônio. Tem quantos habitantes, Luiz Antônio? 12 mil e poucos habitantes. Nós vamos lá, tomar aqui que é a comida típica lá. Nós vamos comer uma galinhada caipira, nós vamos pegar um torresmo, nós vamos lá comer coisa boa. Aí você tá falando minha língua, hein? Vamos tomar um... Mas antes disso, vocês entraram na minha área. Eu sou professor de jovens e adolescentes. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Essa matéria-prima que está chegando para nós em sala de aula não está tendo o mínimo e o básico da educação que se deveria ter, como nós tivemos lá atrás. Básico, As aulas de educação moral e cívica, cantar o respeito ao hino nacional, o respeito pelo professor em sala de aula, isso acabou. Assim como a sua esposa, a minha também é professora de ensino municipal. E ela cuida ainda do EJA e do pessoal da Liberdade Assistida. Então você sabe muito bem o que eles enfrentam em sala de aula, o desrespeito, sai a hora que quer mandar na escola, quer ficar colocando pressão no professor porque não pode sair a hora que quer para fazer as saidinhas lá fora, fazer o quê, né? Que a gente sabe muito bem. Então, tem alguma coisa que a gente tem que trabalhar, principalmente, não pode tornar um rótulo cívico-militar. Não é porque tem um nome cívico-militar que é estrutura só rígida, que é uma estrutura... Tem que ter um mínimo de disciplina. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós temos que parar de dar aula para formar um cidadão, para formar uma pessoa que tem um mínimo de educação e respeito por horário, entrada e saída, respeito à hierarquia dentro das empresas, respeito pelas pessoas que estão lá fazendo a limpeza, porque senão eles não obedecem. Eles desrespeitam a pessoa que está fazendo a limpeza do próprio banheiro deles. Então, o nosso dever é instituir, como o nosso delegado que falou, o direito nas escolas. Eles têm que ter o mínimo. Eles não sabem nem o artigo 5º da Constituição. E aí, como é que nós fazemos para poder formar esses alunos e colocar eles nas ruas? E aí você fala, Felipe, que não é um retrocesso? Não é um retrocesso. É porque não foi feito o dever de casa direito. E aí precisa. Mas aí ele está entrando num problema totalmente que vem do ensinamento, de famílias, né, estrutura familiar. Porque assim, você tem uma coisa que o professor tem que fazer é alfabetizar. Educar cabe aos pais. Mas não é isso que você Se você é pai e está nos assistindo, não pense que vai mandar seu filho para a escola para ele ser educado lá, não. Ele tem que ser alfabetizado na escola. A educação cabe a você, pai e mãe. Mas não é isso que se encontra lá. Felipe. Você não melhora a educação de uma escola obrigando os alunos a usarem uniforme. Você não melhora a educação dos alunos, né, da escola
obrigando os alunos a cortarem o cabelo curto, né? Isso tem nada a ver com educação. O problema da educação é o problema de falta de projetos de educação no Brasil. O problema da educação no Brasil, que a gente vive a era do enciclopedismo ainda. As nossas crianças estão sendo criadas para ser formada como uma criança francesa do século XVI, XVII, né? Numa era do conhecimento, não era industrial mais, né? Então o que tem que ter é projeto claro de educação. Na verdade, seria bom se fosse assim. E isso não tem nada a ver com escola cívico-militar, que na verdade é sim um retrocesso, não é? A hierarquização do ensino é ultrapassado. Não tem nada a ver, você não cria crianças mal Felipe, educadas. o professor dentro da sala de aula ele é uma representação dos pais. A criança... Não, simples assim. Não é nada a ver. Pai é pai, pai é pai, professor é professor. A hierarquia é a mesma. Pai é pai, professor é professor. A hierarquia é a mesma. Felipe, O professor consegue... O professor na educação atual, ele não é um impositor de conhecimento. Ele é um intermediador do conhecimento. Ele não consegue nem dar aula, Felipe. Como é que você vai dar aula para um reeducando? Isso aí que você está falando só é bonito em escola de playboy. Como que você vai dar aula para um cara que veio da Fundação Casa? Isso é mundo ele não ideal, respeita nem Isso é outra questão. Ele não respeita nem o agente da Fundação Casa, Felipe. Você acha que ele vai respeitar um professor? Você acha mesmo que uma pessoa que está lá... Acho que sim. Não, os melhores, eu falo por questão pessoal. Os melhores professores que eu tive não eram aqueles professores que impunham o conhecimento. Mas, Felipe, você teve uma outra criação. Você é de outra época. Você teve uma outra criação, Felipe. Outro mundo. A periferia é muito diferente disso. Eu também sou de outro mundo. Eu tenho conhecimento de pessoas de outras escolas públicas que também tiveram a mesma experiência que eu tive. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Mas numa época era escola pública, era boa. Era disputada. Que era do Estado e o Estado mantinha a escola. O que o Estado fez? Com toda essa hierarquia que hoje tem na a responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, rapidamente, tá? Um relato aqui. Eu terminei a minha escola com 29 anos de idade, ok? Eu fiz o EJA, eu fiz supletivo, eu fiz o EJA, eu tive que estudar no EJA. E o que eu vi no EJA são pessoas ali que queriam terminar os seus estudos, pessoas que saíam do trabalho e trabalhar. Só que eu tive relatos ali e eu fui fazer vários programas em escolas, como com crianças e tudo mais. O que eu vi é um desrespeito com o cidadão. Não um desrespeito só com a escola, é um desrespeito com o professor que estava apanhando de aluno. Desrespeito com alunos que acham que tá cantando funk, cantando rap com as calças lá embaixo, mostrando as cuecas, com camiseta regata. Não é esse tipo de comportamento. Porque o básico não foi feito. Só um minutinho. Quando a gente coloca assim, ó, o George Peterson, que é um famoso escritor, ele fala que as pessoas que querem mudar o mundo hoje não levantaram nem para arrumar a própria cama. São pessoas que nem quando levantam, não arrumam a própria cama. E querem mudar o mundo. Então, quando a gente coloca aqui, e eu vou um pouco na contramão, Pepe, se você me permite, claro, do que você falou em relação a não é o uniforme que vai fazer o aluno, eu discordo. Não é um cabelo que vai fazer o aluno, eu também discordo. Porque quando a pessoa começa a entender que existem padrões de comportamento no lugar onde ela vai frequentar, ela entende que aquela roupa que ela está indo para a escola é indevida, porque ela está numa escola. Isso serve para as crianças. Posso falar agora? Então, você falou que isso não forma. Você falou que isso não forma educação. Você falou que isso não forma educação. Claro. As melhores escolas nos indicadores do Enem são escolas em que os alunos não usam uniforme e pode ir na escola da forma que quiser. Mas tem um limite. Mas a maioria das escolas é assim, estadual. A maioria é assim. Agora posso. Eu vou deixar o Negão falar aqui. Olha só, sabe por quê? Ou seja, há uma correlação entre uniforme e... Não, essa pesquisa, ela tem que ser feita lá em Diadema. Ela tem que ser feita em Guaianazes, Itacoaxetuba. Você que está assistindo pelo YouTube, coloca a cidade aí que você está assistindo, porque as pesquisas têm que ser feitas lá em Bauru, nas favelas de Bauru, nas favelas do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. É lá que tem que ser feita. É na periferia. Vai lá na Vila Maria, lá e vai lá na Vila Maria fazer um negócio. Cidade de Tiradentes, eu já falei cidade de Tiradentes aqui, né? Ok, é na periferia. Vai lá e fala para aquele aluno que tá com as carças lá, mostrando as cuecas lá, que ele tem que usar o uniforme. É sobre o comportamento. Você tá formando um cidadão, ele vai entender que existem lugares onde ele tem que entrar. Eu tô correto, Negão? Alex Custódio, Odete Leão, Maria Virgínia, entendeu? Francisca... Tantos outros educadores que eu conheço. Jardim Sinhá. Tantos outros educadores que eu conheço de direita e de esquerda. Eu gosto, para mim, o melhor exemplo é o do Alex, que eu conheço desde pequenininho. É um dos caras mais cabreiros que eu conheci, que dava susto no medo e depois de velho virou professor. E ele falou curto e grossamente para mim. Falou, Negão, não dá para você... o ensino público é feito para você não estudar.
É feito para você exatamente. desanimar o aluno. Não, que a gente fala muito do pessoal anti-horário, que eles tentam, como é que fala? A palavra é mexer com a cabeça dos jovens. Até esqueci o nome da palavra agora. Persuadir? Não é persuadir, é outra. Confundir? Entrar na mente. Entrar na mente, ele falou assim, negão, o aluno chega na minha sala de aula, esse aluno provavelmente não tomou café da manhã, certo? Esse aluno tá vindo de um lar que tá totalmente desestruturado, e aí ele entra numa sala com 40 outros alunos iguais a ele, e aí você tem uns que, se tiver pai, só vai ver o pai de noite, perto da hora de dormir. Ele não sabe como foi o dia dele, ele não sabe como foi nada. O Estado está dando um monte de regalias para esses alunos. Então, é por isso que eu falo, uma mãe, ela pede a Deus para que o filho dela entre numa escola cívico-militar. E uma escola cívico-militar, gente, no final das contas, sabe o que ela é? Não. Ela é o que você, que provavelmente tem 40 anos aí na sua casa, você teve na sua infância. É o que eu tive, eu estudei no Colégio República do Paraguai. República do Paraguai não era um colégio de excelência, tinha dois colégios particulares praticamente do lado. Os pais de aluno boy, quando o filho não ia bem na escola particular, colocava ele no República do Paraguai. Porque sabia que ele ia ter um bom ensino. E na nossa terra, a regra era simples. A escola pública era disputada. Era disputada. Estudava em escola pública. Otoniel Mota, Guimarães Júnior em Ribeirão Preto. Quantas vezes você já viu fila gente, tava pra poder fazer matrícula nas escolas? Felipe levantou a mão primeiro. A cena, Felipe, a cena é que o que a escola cívico-militar faz... Felipe levantou a mão primeiro. Ela só dá disciplina, ela só dá a possibilidade do aluno ter aula de verdade. Ela só faz o que toda escola deveria fazer. Realmente Sabe o que ela faz? Sabe o que ela faz? Eu preciso deixar o Felipe falar. Ela faz o que um CEL faz. Aqui, para quem não é de São Paulo, uma escola cívico-militar faz o que um CEL faz. Para quem não sabe o que é um CEL, imagina uma escola privada. O CEL é melhor. O CEL você tem piscina, você tem tudo, você tem hierarquia. O professor, ele é mestre dentro da sala de aula. Um aluno não pode olhar em pé de igualdade com o professor. Tem que olhar com o pé de igualdade. Principalmente o professor hierarquicamente tá acima. A vida não vai ser assim com ele. Vamos lá. Por isso que tá essa porcaria. Eu preciso tocar de pauta, gente. Só colocar um ponto aqui. Eu discordo quando falo que a escola pública no Brasil é uma porcaria. Existem experiências, existem modelos bons de escola municipal, como Sobral, por exemplo, que é um modelo de educação. Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho do Brasil. Nenhuma escola pública de Sobral é militar. E a escola pública de Sobral rivaliza com as escolas privadas. Felipe, eu tirei meus dois filhos da escola no Brasil. Então vamos expor o modelo de Sobral para o Brasil todo. Meus filhos não estavam tendo aula, gente. Eu posso comandar aqui agora? Então tá meus filhos não estavam tendo aula. Eu tive que tirar meus filhos. E não tem nada a ver com pandemia, não. Eu tive que tirar meus dois filhos para colocar em escola particular daquelas baratas só para ele ter aula. Não tem nada de excelência na escola particular. Ok, legal. Eu vou finalizar esse assunto aqui comigo aqui, tá bom? Falando o seguinte. Eu fico muito feliz quando eu chego aqui na Jovem Pan, por exemplo, e eu vou aqui, né, no andar que nós estamos gravando, eu vou ali na técnica e eu vejo os meninos do Jardim Ângela, os meninos do Capão Redondo, sabe? Eu tenho muito apreço por esses meninos que estão trabalhando aqui, porque eu sei que dentro da periferia é um em cada 1000. De verdade que não entra pro mundo do crime e vem trabalhar. Acho que esse retrato da periferia é um retrato da periferia do Brasil. Pessoas que hoje estão ali, deixando de estudar para abrir um comércio porque precisa sustentar a sua família. Esse é o grande retrato. E quando eu vejo esses meninos aqui trabalhando na técnica, alguns trabalham no áudio, outros trabalham nas câmeras, eu acho sensacional. Porque é um reflexo de uma educação que não foi boa na escola, mas que deu resultado para aquele menino. Ele é um achado. Então, iguais a esses que trabalham aqui com a gente, deve ter um monte também pelo país. Depois de um acordo informal entre os parlamentares, o Congresso entrará no chamado recesso branco. Os deputados e senadores vão curtir 2 semanas de férias sem sessão nas 2 casas. O período é extraoficial, já que a lei de diretrizes orçamentárias não foi votada. Essa é uma condição estabelecida na Constituição para o início do recesso do meio do ano. A análise da lei ficou parada em agosto em um acordo que envolveu também
bem o governo. Mesmo sem trabalhar durante as próximas semanas, os parlamentares vão continuar recebendo o salário de mais de R$40 mil. Palumbo, você que é um deputado federal, eu não estou vendo você ir de recesso, meu amigo. Explica pra gente, para as pessoas que estão em casa, como é que funciona esse recesso. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pelos vereadores de São Paulo. Eu fui vereador por 2 anos aqui. Então, você tem 30 dias em julho, 15 em dezembro e 30 em janeiro. São 75 dias de recesso, que você pode fazer o que você quiser, não precisa ir lá para a Câmara. E eu até mandei um assessor embora no dia 22 de janeiro, ou no dia 22 de dezembro, ou 20 de dezembro, porque ele estava reclamando, aqui está todo mundo em casa, por que só no gabinete do senhor que a gente vai trabalhar? Eu falei, você pode ir embora. Aliás, essa pessoa que eu vou atender agora ganha menos de R$2 mil. Você está ganhando 8, 9, 7, sei lá, então vai embora, já exonerei ele. Eu sou contra isso aí, nós somos pagos para trabalhar, só que eu não mando lá. Quem manda é o presidente da Câmara, se é ele que decide ou não. Ocorre que algumas sessões que nós vamos até Brasília, que nem antes da votação da reforma tributária, nós fomos chamados, eu fui chamado lá para Brasília na segunda-feira, fiquei sabendo isso meia-noite. Fui correndo, a minha assessora comprou passagem, fiquei lá segunda e terça sem fazer absolutamente nada. Na quarta teve a votação. Quinta-feira não fizemos absolutamente nada. Sexta-feira voltamos para cá. A base do deputado é o estado que ele foi eleito. Eu preciso estar em São Paulo. E muitas das vezes a gente pode fazer as votações pelo celular, pelo sistema Infoleg, porque isso economiza passagem. Cada vez que eu vou para Brasília, a passagem é comparada de última hora, é R$2.000, R$2.500. Estaríamos fazendo economia de dinheiro público. E muitas das vezes nós não precisaríamos estar em Brasília. Poderia ser feitas as votações pelo celular. Então eu acredito que esse recesso branco, como eles chamam aí, poderia ter algumas votações sendo pelo celular. Enquanto isso, os deputados, igual eu, irão continuar trabalhando nas suas bases. Eu vou trabalhar todo dia, Rodolfo, você me conhece. Amanhã eu vou trabalhar, segunda-feira eu vou trabalhar, porque os meus votos estão aqui e o meu voto não é de cabresto, eu não uso dinheiro na minha campanha. Ok, Palumbo. Ricardo, não sei nem como é que vai, eu vou ler a tarja que está dizendo aqui, ó. Desrespeita a Constituição. Congresso entra em modo férias sem votar a LDO, que deveria estar sendo votada nesse momento. Pois é, no momento em que o Brasil passa por grandes necessidades de votação, de aprovação de lei, de mudança do planejamento que não foi feito lá atrás, e a gente sempre falou sobre isso, eles pegam e tiram umas férias prolongadas, como o próprio deputado falou, usando dinheiro público de maneira inadequada. O que a gente precisa é empenho. O Brasil não pode ficar parado 30... Já não para no carnaval, num monte de feriado que existe, e agora tem esse recesso branco. Recesso... Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu recesso quero. branco. Então, eu quero. Então, por favor. PT, PSOL, PDT, PCdoB, Rede, todos os partidos anti-horários brasileiros. Eu queria entender se ninguém achou ruim esse nome recesso branco. Porque logo eles que gostam de usar a palavra, né? Qualquer palavra que escureça, ou palavra que tenha a ver com negro, preto e tal, tudo eles veem um problema. E claramente o recesso branco é justamente uma coisa muito boa que vai acontecer para os parlamentares. E eu vou até perguntar para o Palumbo aqui, caso eu fale alguma besteira, o recesso branco seria uma espécie de aquecimento para a próxima parada? Eu não sei. Porque já vai parar agora de novo. Não, eu julho. acho um absurdo isso daí. É um aquecimento. Nós ganhamos Entendeu? muito bem para trabalhar. Exatamente. E nós temos que produzir pelo povo. Mas não é só produzir o que o governo quer. Tá cheio de projetos bons lá que poderiam ser pautados, inclusive em regime de urgência. Mas lá, sabe o que parece? Parece que nós somos assim, interessa pro governo, reúne todo mundo, convoca de urgência e vamos votar. Se não votar, fique tranquilo, porque aí eu vou despejar 10 bilhões de emenda e vai passar. Não, só parou de receber. Só para finalizar, existe uma tremenda hipocrisia daqueles que se dizem defender os mais pobres, ajudar os mais pobres e tal, porque nesse momento aqui, gente, é claramente você parando sem motivo nenhum. Já vai ter um outro recesso agora, esse aqui é um aquecimento pro próximo recesso. O Arthur Lira foi até antes de ter resolvido. Quando que é o recesso que eu não tô sabendo? Quando que é o próximo? Agora vai dar tempo. É julho, você falou, e depois tem... Dezembro a fevereiro. Dezembro, fevereiro, entendeu? Ok. Então esse é quase que um aquecimento. Felipe Monteiro. Você não vai me defender isso, né? O recesso de julho, só para lembrar que nós estamos em julho já, ou eu tô maluco? O mês de julho já passou. Julho. Nós já estamos em julho. Esse recesso já era mais do que esperado deles. Não é ilícito, é ilícito.
Eu acho que é ilícito, é inconstitucional, e eu te falo por quê. Né? Quem regula... Eu fui irônico aqui, tá? Quem regula o funcionamento do Congresso Nacional é a Constituição Federal. E a Constituição Federal é clara ao falar que há 2 recessos no Congresso Nacional, não é? Do dia 23 de dezembro até final de fevereiro, não é? E no dia 18 de julho até 31 de julho. Ou seja, qualquer recesso anterior a 18 de julho seria inconstitucional. Mas o que eles fizeram? Por isso que deram o nome de recesso branco. A Câmara e o Congresso continuam trabalhando, né? Mas não há nenhum tipo de votação importante. Há algumas comissões que funcionam, há algumas CPIs que continuam funcionando, não é? Mas votação importante e a votação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, não está sendo votada. Por isso que deram o nome de recesso branco. Deveria ser em branco. Mas isso não é um tapa na cara da sociedade? É um tapa na cara da sociedade, porque há assuntos de suma importância que está na pauta do Congresso já há alguns anos, né? Que não está sendo discutido, não está sendo votado, né? É bom a gente deixar claro também que há matérias importantíssimas que estão sendo discutidas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, inclusive a votação, né, da reforma tributária vai ficar para agosto só no Senado Federal, por conta desse recesso branco. Então. A segunda parte da reforma tributária, que é a questão envolvendo a parte do imposto financeiro do país, sobre a renda, né, que era para estar em discussão no Congresso Nacional, vai deixar para agosto. Ou seja, o Brasil parou. É o atraso. O Congresso parou. Isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso é indefensável. É isso, porque o brasileiro fica como? Vamos voltar no ICMS? Não. Vamos voltar na lei e tal? Não. Vamos falar das outras leis? Também não. Vamos voltar a outra coisa? Também não. E aí, o brasileiro que está nos assistindo agora, que é diferente do partido dele de esquerda, direita, do centrão, simplesmente a pessoa que está ali cobrando a política, porque eu garanto que quem votou na esquerda também agora deve estar se cobrando, né? Porque esperava um começo de ano, como foram nos governos passados, por exemplo. Cientistas políticos explicam que no primeiro ano de mandato, há um casamento, Ricardo. Há um casamento entre o presidente e o país. E não é isso que nós estamos vendo aqui. E aí fica esse negócio de voltar depois. O povo está sempre sendo jogado para escanteio. Você não acha? Com certeza. O povo, ele está com a necessidade de que nesse primeiro ano fizesse um aceleramento de votação, de pautas que o próprio governo tem vontade de que seja... Mas isso acontece quando o próprio deputado falou, liga de emergência. Não, mas isso acontece. Quando é interesse deles, vai rápido, igual um foguete. Mas não é só um interesse deles, é um interesse do Brasil como um todo. A gente briga para falar sobre o Brasil. Vamos esquecer um pouco partido A, partido B, esquerda e direita, vamos falar do Brasil. Ótimo. Não está sendo planejado, não está sendo discutido os problemas reais do Brasil. Tem uma cortina de fumaça em cima da reforma tributária e está se esquecendo o que é a base mesmo, porque se um país não tem infraestrutura, se um país não está economicamente forte, se não tem nada disso sendo discutido, a primeira reforma que deveria ter sido feita é a reforma administrativa, depois uma reforma tributária e depois uma reforma política. Legal, é um ponto de vista interessante sobre a reforma, né, do executivo. Quando é que no Brasil nós estaríamos com isso? E quando ele fala que não tem votação, a votação é... Claro que tem. É só a gente acelerar um pouquinho, ver o que eles querem, que vem um monte de emenda e acontece isso. É só jogar alguns bilhões de emenda que aí vai rápido. Todo mundo volta do recesso branco. Todo mundo vai voltar do recesso branco se tivesse alguma... Não é que não tem votações importantes. Você até tem votações, você tem um monte de coisas importantes. É que no Brasil acontece aquela coisa não tem força política. Tá faltando a bendita vontade política. E nessa hora todo mundo tá se combinando. Tirando o Palumbo aqui, que vai fazer os assessores dele ainda dar um trampo nesse meio tempo. São bem pagos para isso. Vai trabalhar nesse meio tempo, o resto tá gostando e vai viajar e vai assistir show do Wesley Safadão fora do Brasil no Cruzeiro. Hein? E falando em férias, exatamente, falando em férias, eu quero deixar um recado aqui, tá? Eu não tiro férias. Eu não tiro férias. Qualquer notícia ventindo que o Rodolfão vai tirar férias é mentira. Deixo claro isso aqui.
E olha só, o presidente Lula voltou a subir o tom e criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por causa do patamar elevado da taxa básica de juros. Olha só, durante o anúncio do novo Minha Casa Minha Vida, Lula disse que Campos Neto não é dono do Brasil. Eu abro aspas, tá, nessa fala do Lula e vamos ouvir. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém está pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para facilitar que pequeno e médio empreendedor, possa financiar o seu negócio, para financiar pequeno e médio empresário. É só isso. O que estamos querendo demais? Nada. Só queremos viver em paz. Olha só, eu assisti, tá, esse pronunciamento do Lula, só que eu tentei buscar informações sobre o que ele disse sobre o Roberto Campos Neto, que se acha o dono do Brasil. Em momento algum eu achei isso, Felipe Monteiro. Acho que há um exagero na fala quando ele diz que o Roberto Campos se acha o dono do Brasil simplesmente por ele não ceder às relações financeiras do país e não baixar os juros, porque isso tudo, essa métrica já era esperada. Rodolfo, eu sempre defendi, né, que o Banco Central, e assim no mundo todo, além de perseguir a redução da inflação, tem que perseguir também o desenvolvimento econômico do seu país. Todo país do mundo vai nessa linha, né? O Brasil, por ter o histórico de inflação elevada, infelizmente, a busca pelo desenvolvimento econômico que o Banco Central do Brasil deveria perseguir foi deixada de lado, né? Então, o banqueiro central sempre busca e visa somente reduzir a inflação. Inflação é um imposto que afeta mais a classe mais pobre, não é? Mas, sem desenvolvimento econômico, o Brasil não irá prosperar. E quando você pega o mundo todo, né, você vê os Estados Unidos com uma inflação de 9,25% e uma taxa de juros próxima de 5%, a União Europeia com uma inflação de cerca de 6% e uma taxa de juros de 3,25%, você olha para o Brasil e vê que não tem nenhum sentido o que o presidente do Banco Central está fazendo. Porque a inflação está perto de 6% e a taxa de juros é a maior do mundo, 13,75%. Ou seja, o Lula tem razão em criticar o banqueiro do Banco Central. E isso faz parte da democracia e faz parte da política. O banqueiro do Banco Central não está protegido de críticas. Então, assim, tem que parar com esse negócio de não poder criticar o Banco Central. O Lula está certo, sim. Tá? O Brasil tem uma das menores inflações do mundo e a maior taxa de juros do mundo. Não tem justificativa plausível para defender isso, né? Tá. Por isso que o Banco Central agora está apontando que vai reduzir os juros. Vamos lá. Senhores, os quatro que estão aqui comigo na mesa, tá? Nós estamos falando por uma grande audiência, que em sua maioria não entende muito sobre essa taxa de juros, sabe, do jeito que nós falamos aqui, e sobre o desenvolvimento econômico. Sabe da taxa de juros quando vai no mercado, como o Negão cansou de repetir aqui, comprar o arroz. Isso. O Negão dá uma aula de economia aqui na prática quando ele vai no mercado. Já já ele vai falar disso, tá bom? Só que eu gostaria do respeito de vocês agora com as pessoas que estão em casa e que vocês, ao tecerem os comentários de vocês, expliquem o que vocês entendem sobre isso, porque eu vou deixar o Felipe aqui explicar de fato, sendo redundante, o desenvolvimento econômico que precisa aumentar, mas essa linha da inflação que tem que diminuir. Porque se o Roberto Campos foi elogiado lá em setembro pelo então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, que falou que não ia se meter na economia, que ia andar de mãos dadas com o Roberto Campos Neto, e de repente ele se opõe. E na economia não mudou muita coisa. O Roberto Campos ainda permanece com aquela mesma economia de setembro do ano passado, ou seja, quase um ano. O que será que mudou na cabeça do Lula? Negão, pegando a linha de raciocínio aqui do Felipe Monteiro. Pode dar um exemplo concreto? Mas Opa, claro, por favor, vamos colocar. Assim, já faço a pergunta para você. Para vocês entenderem, assim, que está em casa, assim, para você fazer um projeto de infraestrutura, para você fazer, por exemplo, saneamento básico, né, que leva
esgoto, tratam o esgoto, leva água tratada para a população, né? Quando o empresário decide investir nisso, em saneamento básico, a taxa interna de retorno, que é o quanto ele ganha, quanto ele lucra no projeto, é em torno de 12% o projeto. Quando eu coloco a taxa de juros em 13,75%, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que, para o empresário, seja mais interessante ser um rentista, comprar o título da dívida pública brasileira e receber 13,75% capitalismo de capitalização, do que investir em infraestrutura para levar água e esgoto para a população. E sem obra de infraestrutura, sem obra pública, você não gera emprego, porque você precisa de emprego para fazer as obras. Então você faz com que o Brasil fique parado. Então, esse é o exemplo concreto que eu queria dar, Rodolfo. Tudo bem, não. O seu exemplo é perfeito. É que para eu colocar o que eu penso aqui sobre o desenvolvimento econômico e como você colocou o saneamento básico, existe uma palavra que nós não podemos falar aqui na Jovem Pan. Não podemos falar, que rima com pão, com ão, que começa com co. Então, eu não posso colocar essa palavra aqui, senão a gente, pelo amor de Deus. Mas é tão difícil você abrir uma licitação para cuidar desse desenvolvimento econômico, porque as obras são superfaturadas no país. As obras são superfaturadas no país. Se você não tem um desenvolvimento econômico, não é por culpa do governo passado, é porque nós temos uma história gigantesca de desvio de dinheiro no país. E muita gente fala, o país foi colonizado pelos portugueses, que lá em 1500 já trocavam espelho por ouro, já eram corruptores. Olha só, vamos trazer para o agora, tá? O porquê que é tão difícil falar de desenvolvimento econômico no país. Quando o Felipe traz os Estados Unidos aqui, para mim não encaixa muito, negão, porque os Estados Unidos está numa outra esfera, os Estados Unidos tem uma outra economia. É muito difícil comparar a gente com os Estados Unidos, você entendeu? Mas vamos pegar a linha da infração, por exemplo, que deveria diminuir e o Campos deu uma segurada. Para vocês entenderem, eu tenho um jeito um pouquinho, bem parecido com o do Felipe, na verdade, eu gosto do jeito que ele explica, certo? Mas vamos supor aí que você estava passando pela rua e achou um envelope que tinha R$1.000. Vamos lá. Aí você tem o seu vizinho que está precisando de dinheiro e pede para você emprestado esses R$1.000, certo? Se você já conhece o histórico de vida do seu vizinho, se você vê que é um vizinho que gosta de encher a cana, que não paga as pessoas, e mesmo assim, como ele é seu brother, você quer emprestar esses R$1.000 para ele, você vai aumentar a taxa de juros em cima desses R$1.000. Se você tem um outro vizinho do outro lado, esse vizinho já é um vizinho mais conciso, você sabe que é um vizinho que vai pegar esses 1.000 e vai investir, ao invés de pegar esses 1.000 e torrar aí com festa e tudo, aí você já diminui a taxa dele, porque a probabilidade dele te pagar é muito maior, ou seja, ele teria uma taxa de juros menor. A taxa de juros é literalmente o dinheiro que a gente empresta para o governo. E quanto ela volta é quanto a gente vai receber de juros. O exemplo do Felipe foi perfeito. Se um empresário hoje... Só que eu não pegaria o exemplo da obra pública, mas é porque ele deu esse exemplo porque o Rodolfo pediu. Vamos pegar um empresário normal que está a fim de expandir a sua empresa. E ele fala assim, cara, eu vou abrir uma filial da minha empresa. E ele tem um dinheiro para investir nessa filial. Quando ele fizer a mesma conta, entendeu? E vê que ele vai ter uma rentabilidade maior deixando nos juros, ele pega e não investe em abrir uma outra filial. Ou seja, ele não cria mais empregos, ele não cria empregos satélites, que são aqueles que se desenvolvem em volta dele. É de suma importância também esses empregos satélites? Exatamente, é de suma importância. Só que assim, por que a taxa de juros não abaixa no Brasil, mesmo com a gente estando ali mais ou menos? Porque a gente tem um governo gastão. O nosso governante é simplesmente o vizinho gastão. Então, por que a taxa... E outra, o Roberto Campos Melo é só um entre 9, se eu não me engano, que tem que decidir em como vai ficar a taxa de juros. Talvez ela desça... O Campos Neto. Talvez ela desça um pouco agora, muito por causa do arcabouço. Porque até então, a gente tem um presidente que foi eleito sem um plano. A gente praticamente deu um cheque em branco para ele, a gente, assim que eu falo, quem votou nele, né? Deu um cheque em branco, ele ganhou, ou seja, se ele ganhou, ele tá administrando o Brasil, ele tá administrando eu que não votei, o Felipe que votou e assim por diante. Pra todo mundo, né? Ele tá administrando para todo mundo. Então, ele não tinha com o que barganhar. Ele chega perto agora da barganha por causa do arcabouço fiscal que passou, que também por causa da reforma tributária, mesmo ela não sendo implantada tão cedo, mas pelo menos já é,
uma vitória dele. Eu acredito que dessa vez possa abaixar. Mas vocês entendem como funciona a barganha? Balança, não né? é uma coisa do, o Roberto Campos Neto acordou de ovo virado e ele não gosta do Brasil. Não é assim que funciona. Entendeu? Acordou de cabeça virada. Ele não gosta do Brasil. Acordou de cabeça virada, foi isso que O exemplo do Negão foi perfeito. Ricardo Valadão, que fez as suas anotações, deixa eu mostrar aqui. A Mel tá falando comigo no meu ponto aqui, minha diretora. Eu não posso deixar isso aqui passar em branco, Mel. Ele tem que falar sobre isso. Não, eu vou falar. Então, por favor, eu vou falar. O Negão foi muito bem quando ele falou de excesso de gastos. O que acontece? Se você tem um país que gasta além daquilo que recebe, é claro que a inflação ela vai subir. Isso aí a gente já viveu nos anos 80 com 80% de inflação. Agora, quando um presidente gasta mais de 7 milhões com viagens e não traz nenhuma receita lá de fora ou algum projeto que traz para nós, deita numa cama de 63 mil reais enquanto tem gente pedindo comida no semáforo. Quando você vê o nosso próprio ministro tocando violão, vem algumas notas musicais na minha cabeça. A economia tá de dar dó. Porque o Brasil tá dando ré. E tem um monte de mimizento que tá de férias agora, sem fazer o seu trabalho. E aí, nós vamos fazer o quê? Ficou aí pra você. Tá vendo? O arcabouço e o agro são responsáveis por tal segurança que talvez agora o Roberto Campos Neto está vendo que há uma progressão no Brasil no sentido de que agora o Brasil está seguindo uma linha mais tranquila e não com medo, porque isso aqui, gastos excessivos com o governo vai ser o grande terror do Brasil nos próximos anos. Você vai me desculpar agora. Peraí. Claro. Tem que fazer uma mini intervenção. Desculpa, Palumbo. Os indicadores econômicos e financeiros do Brasil, esse ano, estão muito melhores do que do ano passado. O Brasil não gasta mais do que o governo gastou do ano passado. Ele não tem. Ele não tem uma base para poder. Ele tem agora. Negão, quando você compara a inflação do ano passado, quando o Campos Neto colocou a taxa de juros a 13,75%, era muito maior do que a inflação hoje em dia. Porque ele antecipou uma... Então, como é que você justifica manter a mesma taxa de juros para a inflação muito inferior? Mas ele só conseguiu duas vitórias agora, praticamente uma em cima da outra. Só tem um ponto no discurso. Arcabouço fiscal e reforma tributária vieram juntas. Felipe, por favor, só tem um ponto no discurso do Ricardo que eu acho que ainda não faz muito sentido. Por exemplo, lógico, quando a gente fala que 7 milhões em viagens, que não trouxe nenhum benefício até agora, todo presidente, quando faz essas viagens internacionais, o fruto nunca vem junto com ele naquele momento. São frutos futuros. E aí sim, eu concordo quando se a oração fosse assim, 7 milhões de reais investidos em viagens, será que isso vai transformar no futuro em algum benefício para o país? Será que essa viagem vai trazer, será que esse dinheiro gasto com viagem vai trazer algum benefício para o Brasil? É isso que nós estamos esperando. Palumbo. Eu discordo do Negão dessa vez. Você fala que o Lula não tem um plano de governo? Claro que ele tem. Foi dar picanha e cachaça pro povo. Ele se elegeu falando essa bobagem e até agora só tá roendo o osso pro povo. E o Roberto Campos, ele tá cuidando para não estourar o Brasil de vez. E o Lula, ele está cometendo um ato de hipocrisia, porque ele falou na campanha inteira que o presidente do Banco Central teria que ser independente. Ele está sendo, mas o Lula não deixa, porque toda hora ele quer meter o bedelhão aonde não foi chamado. Então, tudo que ele fala não está se escrevendo neste momento. Também falou sobre a indicação do ministro do STF, que não poderia ser amigo. O que ele fez logo em seguida? Indicou um amigo. Então, deixa o presidente do Banco Central trabalhar, que, aliás, na minha opinião, está trabalhando muito bem, porque senão, do jeito que esse governo é gastão, a conta vai chegar e vai chegar para o povo pagar, que já está roendo o osso. Futuramente, se continuar assim, nem osso vai roer. Senhores, esse é um assunto que nós vamos debater muito aqui nos próximos linhas de frente aí no futuro. Pode ter certeza disso, porque é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga. E olha só, uma pesquisa Genial Quest divulgada nessa semana e realizada com 94 fundos de investimento em São Paulo e Rio de Janeiro mostra que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é o líder político mais confiável para o mercado financeiro.
72% dos gestores, economistas e analistas confiam muito em Campos Neto, enquanto outros 22% confiam mais ou menos e apenas 6% dizem confiar pouco ou nada. Na sequência, aparece Tarcísio de Freitas, com 55% dos entrevistados confiando muito no governador de São Paulo. 35% confiam mais ou menos e 10% confiam pouco ou nada. Depois está o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 50% dizendo confiar muito no mineiro, 35% mais ou menos e 15% desconfiam. O presidente Lula foi o último colocado neste quesito da pesquisa. 95% do mercado financeiro diz confiar pouco ou nada no petista, enquanto 4% confia mais ou menos e apenas 1% confia muito. Além de Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve uma avaliação positiva após a aprovação da reforma tributária. A confiança do mercado em Haddad saltou de 26% para 65%, impactando na imagem geral do governo, cuja avaliação negativa caiu de 86% para 44%. Eu vou deixar você começar essa, meu amigo Ricardo Valadão. Ainda bem que alguém está vendo o esforço que o Roberto Campos Neto está fazendo para controlar o Brasil. Se a gente não tiver o mínimo de pensamento crítico, porque lá são pessoas técnicas nesse momento. A economia, ela precisa de gente que realmente tem competência, qualidade e experiência para fazer o que eles estão fazendo. Como o Negão falou, não é ele sozinho. São ele mais 9, se não me engano, é isso, Negão? Se não me engano, são 9. Então, a gente vê que ele está passando uma confiança que o brasileiro e as instituições financeiras gostam. É claro que politicamente não é o melhor. O político, ele quer fazer é a politicagem. É aquilo que eles mais gostam, ficar trocando dinheiro por voto. É isso. Negão, o Haddad foi uma grata surpresa nesse caso, que nós não esperávamos um saldo tão positivo. Agora, impactando de verdade, né, todos os brasileiros. Eu, sinceramente, fico triste com essa pesquisa, porque a pesquisa pergunta quem você acha que é o líder político mais confiável do mercado financeiro. Foi até procurar aqui. Roberto Campos Neto não é político, não é ligado a nenhum partido. O certo era ter feito essa pesquisa só entre os políticos. Porque ser político é muito mais do que isso. Ele está sendo aqui um administrador competente, obviamente, mas não dá para colocar ele como no meio do mundo político. Ele não foi eleito nem nada. Nesse caso, até o Haddad tem muito mais... faz muito mais sentido o Haddad. Eu acho que a reforma tributária é muito mais um mérito do governo Lula, que abriu o bolso e dispensou quase 7 bi, se eu não me engano, né? O Paulo pode me corrigir aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É um mérito muito mais do Lula, que abriu a carteira, do que do próprio Haddad, que negociou. E outra coisa também, né? O Tarcísio e o Zema, a única parte legal é ver que eles dois despontam nisso. Mas eu fico... Não sei se é porque também tinha o Roberto Campos Mello ali como... Neto. Roberto Campos Neto, desculpa, Roberto. Como item ali, né, da lista. Talvez por isso o pessoal acabou votando mais nele, mas eu não acho legal falar o líder político. É porque está em evidência, né? Porque está em evidência. Porque para você ser líder político, você tem que ser político. Para mim, se você falar assim para mim, Negão, quem é um bom líder político hoje? Sei lá, Kassab, Temer. Vou falar isso é um líder político. Felipe, não faz sentido chamá-lo de político nesse caso? Ele está dentro? Por quê? Faz sentido sim, porque a nomeação do Banco Central é uma nomeação que o presidente da República faz, é um cargo político que está ali. Tudo bem que tem um viés técnico, claro, mas é um cargo político, né, que indica o presidente da República. E não me surpreende essa porcentagem alta do Campos Neto. O mercado financeiro do Brasil, né, a Faria Lima, em geral, ela é rentista. Ela busca maximizar os lucros por meio da especulação dos seus investimentos. E a taxa de juros de 13,75% é só alegria. Nada mais faz do que dar dinheiro para essa gente toda. Agora, o viés que apresentou ali no rol de políticos queridos pelo sistema financeiro, né, não colocou o Haddad. O Haddad, com 64% de aprovação, ele ultrapassa o Tarcísio, que tinha 55%.
Então, tirando o Nós colocamos, sim, colocamos a dele. Não no ranking, não no ranking. O segundo era Jota Pacífico. Sim. Então, assim, o ranking demonstra que o Haddad, o ministro da Fazenda do governo Lula, está em lua de mel com o sistema financeiro. Depois que aprovou a reforma tributária e depois que aprovou o marco fiscal. E essa foi uma aposta acertada do Lula no Haddad. Quando o Lula indicou o Haddad, eu sinceramente achava que tinha sido um erro, porque eu queria o ministro da Fazenda técnico. Mesmo ele colando na prova? Mas quando o Lula indicou um político, o que isso aconteceu? Permitiu que o Haddad conseguisse negociar de forma muito melhor com o Congresso a votação de pautas importantes para o governo. O que o Paulo Guedes, apesar da competência dele, vamos colocar aqui e deixar claro, nunca conseguiu essa abertura, esse diálogo com o Congresso, porque não é o político. Você acha que faltou 7 bi? Então, o ministro da Fazenda político, pelo que está aqui na porcentagem de aprovação do Haddad, que subiu de 26% para 65%, demonstrou um efeito bom, né? E isso, inclusive, reduziu o ponto negativo do governo. O governo que tinha avaliação negativa de 86% caiu para 44%. Tá. Ou seja, a precificação do mercado financeiro em relação ao governo Lula nos primeiros 7 meses foi positiva. Bom, eu vou existe um ditado na publicidade, no curso de publicidade e propaganda, que fala: nada se cria, tudo se copia. Então eu vou copiar a pergunta do Negão aqui. Pra você, Palumbo. Faltou 7 bi? Claro que o Guedes não conseguia aprovar, não tinha essa... Igual. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Você desculpa. Se essa reforma tributária fosse tão boa, não precisava despejar tanto dinheiro público assim. 7 bi, 2 bi, vamos aprovar outra, 1 bi, 700 milhões. Então é tudo na base do dinheiro. Isso aí não é mérito do Haddad. É mérito... ano passado também teve dinheiro, 20 bilhões, Palumbo. Mas a questão é que não dá pra comparar, gente, por favor, não dá pra comparar o governo passado, porque só teve uma pandemia no meio disso tudo. Pandemia. Teve pandemia, guerra. Não tem como falar. Não tem como falar. Nós estamos eu tô falando que não, peraí, eu tô lá no sistema agora. Eu tô no sistema agora, então eu tô falando que eu estou vivenciando. Se a reforma tributária fosse tão boa, precisaria despejar 7 bi em emendas? Precisaria? Precisaria. Por quê? Porque é direito do parlamentar receber emenda do relator. É direito do parlamentar. Claro que é. Então quer dizer, que se você recebe, você tem que votar sim. Se não tiver, se você não recebe, você tem que votar não. Aí que tá o erro. Eu não recebi nada. Mas aí que tá o erro. Eu votei não e não recebi nada. Deveria receber. Você conhece a conta. Quer dizer que o deputado tem preço. Não tem preço. O deputado tem direito. O deputado, o orçamento do relator... Para mim, ninguém ofereceu nada. A emenda do relator é um único direito que o parlamentar tem... Se não tivesse o dinheiro. De formular... Se não tivesse o dinheiro, não ia ser aprovado. Simples assim. Simples assim. Eu votei não por convicção. Então tem um preço. Vieram com 140 páginas para vocês lerem. Tem que votar hoje. Tem que votar hoje. Peraí, eu não vou votar em... Eu não vou conseguir ler 140... A discussão é o seguinte, corta aqui em mim, tá? Coloca aqui. Obrigado. O negócio é o seguinte. Podem ter o direito de receber, mas ainda assim parece imoral. Receber 7 bilhões. 7 bilhões. Eu nem sei se é milhões ou bilhões. Bilhões. Para fazer o que nós pedimos para eles fazerem lá. Porque na hora da eleição, nós votamos nessas pessoas que estão votando lá. Eles já recebem o salário para fazer o trabalho deles. Mas o Felipe está falando aqui que é legal eles receberem essas emendas parlamentares. Ok, que é legal. Mas será que eles só voltam porque recebem? Porque, na verdade, eles são obrigados a ler esse texto da reforma tributária e decidirem se isso é benéfico para o país ou não. Tá? 7 bilhões é um tapa na cara da sociedade para estar fazendo isso. E muitos deles ali nem leram e nem sabem o que significa essa reforma tributária. Essa é a grande verdade. Eu estou errado, Palumbo? Não está errado. É extremamente imoral. Deveria ser proibido esse despejo de bilhões de emendas em momentos de votações. Não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última. Por que eu votei contra? Porque eu não sabia o texto. E não adianta vir com essa lorota furada que é desde 2019 que nós estamos conversando. Mentira, porque os deputados são outros.
Veio 140 páginas para a gente decidir ali em meia hora. Como é que eu vou decidir? Então eu votei não e votaria de novo não. E mesmo que oferecesse 30 bilhões de emenda, eu votaria não. O governo Lula decidiu dar um cargo para o ex-deputado federal Jean Williams, que voltou ao Brasil depois de 4 anos de autoexílio. Segundo o site Metrópolis, o Williams deve assumir um cargo na Secretaria de Comunicação Social da Presidência, ministério estratégico que fica dentro do Palácio do Planalto. O jornalista e professor universitário deve atuar numa função ligada à área de planejamento e não de produção de conteúdo. Ele voltou ao Brasil no mesmo dia em que o ex-presidente Bolsonaro foi considerado inelegível. Em 2019, o então deputado abriu mão de seu mandato alegando ameaças de morte. Negão, você lembra bem desse caso? Lembro bastante. Na mesma época também saiu Márcia Tiburi também, todos alegando que o Brasil estava muito perigoso, estava entregue ao fascismo, biriri, bororó, barará, bururu, entendeu? Sabe de quem eu acabei de lembrar? De quem? Pavinato, mano. Se o Pavinato estivesse lendo essa música, essa notícia agora, ele estaria cantando: ele voltou, Jean Willis voltou novamente, partiu daqui tristemente. Por que razão quer voltar? Por que razão ele quer voltar? Que música é essa? Isso aqui é Boemia, do Nelson Gonçalves. Olha aí, eu toco muito bem essa música. Eu também. Vou te falar, hein, velho. E por que razão ele quer voltar? Voltou. Essa mesmo. Essa mesmo. Eu lhe peço. Se Pavinato estivesse aqui agora, ele estaria cantando essa música. É aquilo, né? É o governo do amor, é o governo da alegria, é o governo da amizade, é o governo do cargo. Nada mais justo que dar um cargo para os parças. Tá certo o Lula, entendeu? Ajudou a eleger, passou 4 anos esculachando o Bolsa e agora tá indo trabalhar lá bem pertinho. Não, trabalhar? Entendeu? Trabalhar? Delegado para coloca um vaso lá, que o vaso faz fotossíntese, não vai fazer nada. Vai mamar no governo, carguinho pros amigos dos amigos. Ai, foi embora que estava se sentindo ameaçado. Lorota furada pra boi dormir, como a gente fala lá em Ribeirão Preto, Luiz Antônio. Conversa furada pra boi dormir. Não teria perigo nenhum ele ficar no Brasil. Não teria perigo nenhum. Agora voltou porque o pai dos pobres vai dar um empreguinho pro amiguinho. Emprego não, né? Vai, fica aí. Não precisa fazer nada. Mas deve ser um bom salário, né, doutor Felipe? Felipe Monteiro, o que nós estamos vendo nesse governo, Felipe, é de fato o Lula honrando as pessoas que o ajudou lá atrás, pessoas que de fato foram fiéis aos seus ideais. O Lula voltou à presidência da República e agora começa a colocar as pessoas que o ajudaram em alguns cargos dentro desse governo. Rodolfo, eu vejo com uma grande naturalidade essa volta do Jean Williams e a ida dele para o governo federal, né? A política, ela é feita de símbolos, de simbologia. O Jean Williams, quando ele abriu mão... Semióticas. Quando ele abriu mão do mandato dele em 2019, falando que estava tendo ameaça de morte e saiu do Brasil, não é? Porque quem não se lembra o que aconteceu em 2018, em 2015, com a votação de impeachment da Dilma, foi algo assim muito estrondoso e muito grave em relação também ao Jean Williams, né? Ele debateu, discutiu com o Bolsonaro, foi xingado no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Mas ele não saiu em 2016. Pode terminar o que você ia falar, ele ia falar que cuspiu na cara do Bolsonaro. Você deu uma balançada. E é bom deixar claro o seguinte, cara, a esquerda e a direita têm praticamente o mesmo expediente, né? A esquerda, ela usa do identitarismo, essa luta por igualdade, essa visão de direito das mulheres, direito do LGBTQ+, não é? E a direita usa a guerra cultural, que são 2 lados da mesma moeda. Sim. Não há um projeto claro de Brasil. Isso. Então, por meio do simbolismo da política, Jean Williams regressa ao Brasil no dia da inexigibilidade do Jair Bolsonaro, mostrando no arcabouço intelectual de grande parte da esquerda, grande parte do povo, né, de que há uma mudança de direção no Brasil. E nada mais natural que o Lula dê para o Jean Williams um cargo na SECOM. O Jean Williams, ele querendo ou não, goste dele ou não,
ele é o comunicador eficaz, né? Ele entende de comunicação. Tanto é que ele foi um dos deputados mais votados no Rio de Janeiro. E trabalhando na SECOM, está compatível com a atividade que ele faz bem, né? E simbologicamente faz sentido alçar o Jean Williams como um servidor público do governo na área da SECOM, no momento em que Bolsonaro é tido como inelegível. Posso fazer uma outra musiquinha? Eu posso colocar só... Rapidinho, pode fazer. Antes do Valadão. Jean Willis voltou e o Felipe gostou. Pegue seu paninho e passe direitinho. Ele passa pano, não. Passando pano pro Jean Tu passou um panaço agora. Ricardo Valadão, A gente sabe... Eu só posso formular a pergunta? Claro. Então tudo bem. Essa notícia do Jean Williams já era esperada lá atrás se o Lula ganhasse as eleições. Como de fato ganhou, não é surpresa para ninguém. E esse é só mais um dos moicanos que estão voltando. Não é de surpresa nenhuma, ele ajudou a campanha do Lula, mas a gente tem que lembrar de onde Jean Willis saiu, né? Lá dos reality shows, e isso ele aprendeu a fazer bem, esse jogo com as câmeras, esse jogo de comunicação, esse teatro que ele fez. Não sei, não posso afirmar se ele foi ou não ameaçado de morte, mas abandonar um compromisso que ele tinha com o Brasil como deputado não parece uma coisa de gente que deve agora retornar. A musiquinha também, eu tenho uma pra ele pode cantar essa. Eu voltei agora pra ficar. Né? Então, tem várias trilhas sonoras pra ele nesse sentido. Alto exílio significa, então, pelo menos que ninguém mandou ele embora daqui. Ele que pegou as coisas dele e saiu fora. Tá, eu quero fazer o seguinte, eu quero mudar de pauta, porque tá todo mundo cantando aqui, daqui a pouco vão querer cobrar royalties da Jovem Pan. Então vamos trocar por favor, tá? A gente não canta acabou tão as musiquinhas assim. por aqui, chega de musiquinha. No último final de semana, o presidente Lula visitou a cidade de Letícia, na Colômbia, onde participou do encerramento da reunião técnico-científica da Amazônia, em um evento organizado pelo governo local. O vizinho sul-americano se tornou o 13º país que Lula visitou desde o início do ano. O número de viagens do petista a outras nações já é maior do que o registrado em todo o primeiro ano de Jair Bolsonaro, quando o então presidente visitou 10 países. Eu vou começar com você, meu amigo delegado Palumbo. Negão, você anda visitando a página de Janja de viagens? Porra! Porque não é possível fazer 2 viagens por mês, né? Para ficar aí gastando dinheiro público, viajando como se estivesse numa eterna O Ricardo trouxe o número férias. aqui, 7 milhões em viagens. Pois é, gastando dinheiro público a troco de nada, ficando nos melhores hotéis, comendo as melhores comidas. Segundo ele, não gostou das comidas, fazendo tá? compras. Né, isso é um absurdo. O Brasil, você tem que ficar no Brasil, Lula. Quando é que você vai ficar aqui trabalhando mesmo, atendendo os anseios da população, dando picanha que você prometeu, que até agora só está roendo osso? Então tá difícil, parece que ele está completamente dominado pela senhora Janja, que adora viajar, quer conhecer o mundo inteiro. Isso aqui você pode contar que vai aumentar muito as viagens dele, porque parece que ele está numa eterna colônia de férias. Vamos viajar, vamos conhecer Paris, vamos conhecer o Coliseu, agora vamos para a África, vamos para a Colômbia. É assim, e gastando dinheiro público. Dinheiro público não foi feito para isso. Vai trazer algum benefício para o país? Beleza, mostre quais benefícios você está trazendo, porque até agora a gente só está vendo gastança de dinheiro público, Janja esbanjando e nada para o Brasil. Vamos lá. Felipe Monteiro, você que está comentando política há muito tempo, é um cara formado em Direito, já morou nos Estados Unidos. Você lembra bem aqui do primeiro ano de Jair Messias Bolsonaro, ou então ex-presidente, né? O primeiro ano do Jair Bolsonaro, ele fez 10 viagens internacionais. O que difere as viagens do Bolsonaro para essas viagens do Lula? O que eu acho interessante, Rodolfo, é que o povo esqueceu quais são as funções do presidente da República, não é? O Brasil é a 10ª maior economia do mundo. O Brasil tem um protagonismo na região do Mercosul. O Brasil tem uma importância de discutir políticas ambientais, políticas climáticas para o resto do mundo. O Brasil, ele é a voz ativa. O presidente do Brasil não é presidente de uma republiqueta, não. É presidente da 10ª maior economia do mundo. E a gente esqueceu, infelizmente, nos 4 anos do Bolsonaro, vamos colocar a culpa na pandemia, o pessoal gosta de falar pandemia,
Pandemia. É um fato. O Bolsonaro não conseguiu mas viajar. É um fato. Tá é bom, um fato. tá bom. Não conseguiu viajar. Não. Mas o presidente da República tem que viajar sim. Tem que fechar acordos comerciais sim. Acordos bilaterais. O acordo mais importante que está na mesa de discussão em todas as épocas do mundo todo, desde que eu me conheço como gente, né? Pelo menos isso, né? É o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil tem que negociar com a União Europeia como que vai ser dada para o Brasil e para os países da América Latina, né, o fato de a gente não poder mais desenvolver por meio da industrialização por conta da defesa e proteção da Amazônia, né? Então faz sentido o Brasil sim, o presidente do Brasil sim viajar. Foi para a China. O pessoal fala, gastou 7 milhões de reais na viagem, mas trouxe 62 bilhões de reais de acordos bilaterais com a China. Trouxe 200 milhões de reais de acordo bilateral com a França. Quais? Né? Dá para puxar aqui. Eu puxo aqui depois e falo um por um aqui para vocês. Mas não, mas olha o que você está falando. falando. É importante que o presidente viaje. Só um minutinho, Palumbo. Olha o ponto que você está puxando, tá? França, Marcon. A China, polo industrial do mundo. Ou seja, ele só está fazendo negociata e só está viajando para países já tem de esquerda, para países que têm o mesmo propósito do Lula. Foi para o Uruguai também. Para países que já fazem negócio com o Uruguai também, Brasil. nosso vizinho aqui no Mercosul, para falar bem a verdade, né? Ricardo Valadão, eu quis tentar arrancar do Felipe e ele me deu uma pedalada aqui. Ele pedalou bonito. Ele pedalou e saiu pela direita. Sobre as viagens do presidente Bolsonaro, já que nós comentamos aqui, fizemos uma comparação na nossa pauta, qual que é a grande diferença para você? Porque são viagens que são pré-determinadas de um presidente, tá? Qual é o exagero do Lula? Tá nos gastos ou tá em 5 viagens a mais dentro dessa conta? Não, eu sou a favor, sim, que o presidente precise viajar, que tem esse protagonismo. Nós também somos uma nação grande, de extensão territorial forte e uma representatividade econômica muito, muito grande. Porém, a diferença entre o que ele faz e o que o Bolsonaro fazia é que parece que quando ele ia gastar o recurso do Brasil, público lá fora, ele procurava o simples, não o luxuoso. Você não precisa ficar na melhor suíte presidencial que existe gastando rios de dinheiro. Eu sou a favor de viajar, Felipe. Eu sou a favor de que ele vá lá negociar e trazer recursos para o Brasil. Sim, sou a favor. Mas antes disso, eu gostei do que o nosso o deputado falou aqui. O Brasil precisa de um presidente que tenha amor próprio, amor primeiro próprio pelo próprio Brasil primeiro. Resolver as questões internas, que o Brasil esteja fortalecido para depois sair lá fora. É assim que a gente faz com nós mesmos. Quando a gente se ama primeiro para depois amar o próximo. Não, senão você está fazendo errado. Então, o Lula saiu lá fora com esse discurso de príncipe da paz, vamos acabar com a guerra, e levou sapatada para tudo quanto é lado. Cara, foi isso que aconteceu. Ele não tem esse traquejo. Ele achou que ele ia chegar lá porque ele é o Lula. Ponto só. Pô. Ia resolver a guerra tomando uma cervejinha, Quer tomar cervejinha, achou que foi... Aliás, é melhor ele ficar fora mesmo do que ficar trazendo o ditador aqui pro país. Não foi legal. É nesse ponto, Felipe, que eu discordo dessas viagens. Olha, o que o Ricardo trouxe aqui é que primeiro devemos nos amar para amar o próximo. Ele filosofou, né? Tá na Bíblia isso. Bonito, você, tá, graças a Deus. Você tomando sapatada lá fora, né? Só que, olha o que ele trouxe, que bonito, né, cara? Pra quem conhece a Bíblia, tá lá em João, né? Olha só, você se ama primeiro, você ama Deus, né? Acima de todas as coisas, você se ama para você amar o próximo. Falta pro Lula amar o Brasil, entendendo que o Brasil é o próximo? Exato. A gente tem 6 meses de governo e 6 meses de governo de um governo que foi colocado lá com um cheque em branco. A gente não sabia o que o Lula ia fazer. A gente não sabia em dezembro quais seriam os ministros do Lula. Era cada semana ele dizia que era um e já ia falando. 6 meses de governo, 3 viagens, significa que ele a cada 15 dias está fora do Brasil. É simples assim. 13 viagens em 6 meses, a cada 15 dias, cadê o Lula? Não sei. Legal, posso fazer uma pergunta? Você se acostumou a ver um presidente viajando? Deixa eu fazer uma pergunta pro Legal. Você acha que isso tem influência da Janja? Não, sinceramente, eu acho que não, mano. Eu acho que tem mais uma influência de ego mesmo. Ego de quem? Dele ou dela? Dele. Dele de querer se colocar agora como chefe total. Como um grande estadista. Como um grande estadista. Não, ele quer se colocar como chefão da América Latina. Mas é uma questão ali que você vê, por exemplo, há uma diferença muito clara na política exterior do Lula e do Bolsonaro. Né? Okay.
A política exterior do Lula visa fortalecer regionalmente o Mercosul, então ele está viajando no Mercosul, e busca também fortalecer a aliança que ele tem com os países do hemisfério sul, que são os países mais pobres. Eu entendo o seu ponto, Felipe, mas o grande problema... Divide a tela para mim, por favor, aqui, eu no meio, coloca o Negão e o Felipe, cada um de um lado, porque eu entendi o que cada um quer dizer. O Felipe está discutindo e levantando a ideia das viagens do Lula como um benefício financeiro para o país, acordos. Certo. E nós aqui na mesa estamos discutindo a moralidade. Do Lula tá viajando toda hora, do Lula tá gastando dinheiro público toda hora. É isso. Então, assim, nós não vamos discutir a moralidade sobre se o Lula tá certo ou não em viajar. Vamos começar a mudar o disco aqui? De que forma? Vamos fazer assim. Quais são os benefícios de 15 viagens ao longo desse ano do presidente Lula, Felipe Monteiro? A gente está discutindo um acordo mais importante para a história do Mercosul e do Brasil, que é quanto que a União Europeia tem que pagar para os países do hemisfério sul, mais especificamente da América Latina, por conta da proteção da floresta amazônica. Ou seja, isso só, por si só, já justifica o Brasil viajar pelos países da América Latina, viajar para a União Europeia, porque esse acordo vai mudar completamente e vai desenvolver, por meio de políticas públicas regionais concretas, a região da Amazônia, que é uma região mais pobre do Brasil. Não é o Nordeste, é a Amazônia. Ou seja, é de suma importância que o presidente viaja. É de suma importância que o presidente busque aumentar a competitividade do Brasil, das empresas privadas do Brasil, para o exterior. Isso só consegue por meio de acordos bilaterais, visando reduzir as tarifas alfandegárias. Isso ninguém discute. Então tá claro, quantas pessoas ele levou para a China? Ninguém é contra. Quantas pessoas ele levou para a China? Quero te ouvir, Alessandro Negão. Ninguém é contra que o presidente viaje, todo mundo é a favor. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Eu quero mesmo que ele viaje e traga dinheiro para cá. O que eu não quero é que ele esbanje. Isso. É isso que eu não quero. Eu não quero que ele fique nos hotéis mais caros. Eu não quero que ele gaste toda a parafernália toda em volta dele. É isso que eu não quero. Ele é presidente de um país pobre. Beleza, nós somos a 10ª maior economia do mundo, mas o salário médio de um brasileiro é de R$2.000. E ele dispensa quase 40% disso de imposto. Ou seja, são os mais pobres desse país que sustentam a burguesia estatal que a gente tem hoje. São os mais pobres, não é o Roberto Campos Neto, não é o velho da van, não é os bilionários daqui que sustentam as viagens do Lula. Somos nós. Somos os mais pobres, é a periferia que sustenta todo esse aparato estatal. Então, quando fica, eu quero um avião novo. Não, mas não vou pegar um avião novo, vou pegar aquele outro lá, vou pintar, agora vai ser do meu jeito. Eu quero ficar no hotel, que é não sei quantos mil lá. A diária. Eu entendo a posição. Eu entendo a posição. A solução é fazer economia. Eu fico constrangido. Eu fico constrangido também. Entendeu? Quando eu vejo aquele vídeo do Bolsonaro na embaixada, né, que parece um alojamento de jogos jurídicos, né, 10 camas empilhadas um do lado da outra, né, e falando, nossa, olha aqui, ó, olha onde eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Aquilo é o certo, Felipe. Não é o certo. O certo é ele não é o rei. Ele não é o rei. Desculpa, Negão. O certo pode ser o meio termo, Negão. Gente. O certo é o presidente da República conseguir dormir bem. Vamos lá. Descansar bem. Vamos lá. Ele está acostumado. O certo é ele dar o exemplo. Senhores, só um minutinho. O certo é ele fazer o que o Palumbo tá fazendo aqui, ó. O Palumbo tem um recesso. Tá fazendo o que, Palumbo? Legal, trabalhando nesse meio tempo. É isso. Ele tá acostumado. Se eu pedir pra cortar o microfone deles, você corta, tá bom? O cara é presidente de centro acadêmico, não. Corta o telefone do Felipe pra mim, por favor. Obrigado. O negócio é o seguinte, nós estamos aqui, eu não queria discutir se era moral ou não, mas quando o presidente da República vai para Espanha e tem ali uma comitiva de 30 carros, esperando por ele ali, uma comitiva esperando por ele, transitando com ele no melhor... Portugal, desculpa, não foi em Espanha, tá? Foi em Portugal, em Lisboa. É imoral. Tudo bem, tem um negócio do Jair Bolsonaro pegar o celular dele e ficar fazendo, olha onde eu tô, no alojamento. Cara, também não convence. Tinha um jogador no São Paulo chamado Hernanes, e eu, como bom São Paulino, eu vou contar essa história aqui, que eu vou fazer uma analogia aqui, tá? O Hernanes, jogador multicampeão pelo São Paulo, jogou na Espanha também, jogou na Europa, jogador multicampeão. Ele ia treinar ali no CT do São Paulo, quando ele voltava pra cá, Cara, eu vou falar um carro aqui, mas sem nenhuma demagogia aqui, tá? Sem querer ser ofensivo. De Fiat Uno. Para um jogador de futebol que ganha mais de 1 milhão por mês, o Fiat Uno
É o retrato da humildade. Hoje um jogador falou pra mim, falou assim, olha, tudo bem que ele é humilde, né? Tá vindo com um carro aqui, câmbio manual e tal, mas ele poderia comprar um carrinho melhor. Por que será que ele quer andar com um carrinho assim? Será que é pra mostrar pras pessoas que ele é humilde a todo momento? O Jair Bolsonaro, e olha só que eu sou uma pessoa de direita, hein? O Jair Bolsonaro, às vezes, exagerava nessa humildade. Porque ele também, como presidente da República, poderia ficar num lugar melhor. Não esbanjando, porque não tá no DNA dele, como tá no DNA do Lula. Usar o dinheiro público dessa forma assim tão descarada, ok? Olha só. E o ex-ministro de Defesa do governo, Michel Temer, Aldo Rebelo, fez uma revelação surpreendente sobre a atuação das ONGs na região da Amazônia. Durante a oitiva na CPI, que investiga algumas entidades, ele afirmou que são as organizações não governamentais que comandam a Amazônia com a conveniência e auxílio de agências oficiais do governo. Vamos ouvir esse trecho. A Amazônia hoje, principalmente aquela Amazônia profunda, é uma área do nosso país onde convivem 3 estados paralelos. O estado oficial das prefeituras, dos estados, da União com suas agências e os seus órgãos, né? Esse é o estado oficial. Anêmico, débil, deficitário em tudo. O estado do crime organizado, do narcotráfico, espalhando seus tentáculos pela Amazônia inteira, dominando os rios como vias de acesso para o tráfico nacional e internacional. E o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o estado paralelo das ONGs. Ricardo Valadão, ele ainda falou que, segundo o Aldo, né, ele diz que órgãos como o IBAMA, FUNAI e até o novo Ministério dos Povos Indígenas colaboram para a dinâmica das ONGs que ameaçam a soberania no Brasil. Você concorda com ele? Então, ele deve estar muito bem informado, porque imagina quem são essas ONGs e quem eles estão representando. Qual é o interesse delas? Da onde são? A maioria delas. É composta por quem? Então, quando o Felipe fala que o presidente está discutindo a questão da Amazônia com a Europa, então está aparecendo aqui o interesse europeu nas ONGs. Quem que está lá fazendo parte deles? Quem que eles estão representando? Então, que se investigue quem estão dentro dessas ONGs e o que o PCC e o Comando Vermelho estão fazendo lá e que não está sendo combatido. Cadê a ostensiva do Exército, da Polícia? Cadê tudo aquilo que eles criticavam que o governo Bolsonaro estava fazendo? Defesa. Exato. Tinha erros também no governo passado? Sim. Mas por que está sendo tão ineficiente agora? Por que relaxou? Então, é essa pergunta que fica no ar e eu gostaria também que os meus amigos, os pares aqui, falassem. Alessandro Negão, se cavar mais um pouquinho, a gente acha o Leonardo DiCaprio ali ou não? Eu ia falar dele. Ele ia falar dele. Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, né? Mark Ruffalo, Greta Thunberg, entendeu? Personagens que, sinceramente, eu acho eles irrelevantes, mas que os grandes noticiários adoram dar voz para eles. Cadê eles nesse momento agora? Aonde estão aqueles benditos artistas das grandes emissoras aí que adoravam falar da Amazônia, que a Amazônia é isso, a Amazônia é aquilo? Todo mundo sabe que a Amazônia é um tremendo calo no sapato que nós temos aqui no Brasil. É uma área gigantesca para você poder mapear, para você poder dominar, e quem está dominando isso, como o próprio Aldo falou, é o crime. Porque o crime não descansa, o crime não dorme. O Palumbo está aqui que não me deixa mentir. O crime não descansa, o crime não dorme, entendeu? O crime tá todo dia lá preparando gente que possa ter novas ideias para achar novos rumos, para achar novos caminhos, entendeu? Para dominar novos rios. Vou só completar. O crime tem uma outra palavrinha logo depois. Organizado, eles são organizados. Exato, eles são organizados. Quem não é organizado é o Estado brasileiro, que acaba fazendo, vezes vista grossa e por vezes nem vista grossa. Acaba simplesmente eles passando por eles, entendeu? Dando tapa na cabeça e eles acabam nem sabendo que eles passaram por eles. As ONGs também, o próprio Aldo já falou e outros especialistas já falaram, é um grande problema porque, assim, eles acabam pegando das nossas plantas, que vale muito mais do que ouro, porque essas plantas acabam virando remédios e nós não vamos ganhar nada com isso. Eles patenteiam e levam embora. Patenteiam e levam embora. Palumbo, o Negão tocou no assunto, eu vou te dar 1 minuto para falar sobre isso, porque a gente sabe do grande interesse farmacológico que a gringa
tem na Amazônia. Você acha que o Aldo ele foi correto nas suas afirmações? Algumas pessoas podem até não gostar do Aldo, mas ele é extremamente capacitado e inteligentíssimo e conhece do que está falando. A Greta não está mais gritando, né, negão? E o governo está deixando na mão dessas ONGs, que vai levar para onde? Para a Europa, aonde eles não preservam absolutamente nada. Eles estão pegando todos os nossos tesouros, patenteando o que foi interessante para eles, depois revendendo, inclusive, para o Brasil. Então, eu acho que essas ONGs aí estão sugando tudo que tem de melhor do Brasil e não estão depositando absolutamente nada. Felipe Monteiro, 1 minuto para você, nas suas observações. O Aldo, como o Palumbo bem falou, é uma pessoa muito capaz. E é uma das pessoas que mais conhece o Brasil e que mais conhece a Amazônia. E o Aldo tem razão, né? A Amazônia, ela tem 3 entidades ali que tomam conta de tudo. Primeiro, a entidade formal, que são os estados e os municípios. Segundo, é o crime organizado. E o terceiro são as ONGs, que representam interesse internacional e que violam a soberania nacional do Brasil, não é? O problema da Amazônia, que é a região mais pobre do Brasil, muito mais que o Nordeste, é porque falta uma política pública decente lá, né? Por quê? Porque o foco da política da Amazônia nos últimos 20 anos foi a política do controle e da fiscalização, né? Junto com a política da transferência de renda, que anestesiava industrialmente a produção da Amazônia. O Brasil tem que ter uma política industrial verde na Amazônia, que capacite o povo de lá, e capacitando o povo de lá, dando instrumentos para esse povo se desenvolver, essas ONGs irão automaticamente fugir dali. Perfeito, perfeito mesmo. São vocês que estão nos assistindo. Obrigado pela sua enorme audiência. Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.